palavra agora comemorativa ao aniversário da nossa reforma. No próximo dia 19 de agosto, estaremos completando 1 ano e meio de reforma na nossa matriz. Alguns perguntam por que essa reforma foi feita, né? Desde que eu cheguei aqui havia um apelo forte por essa reforma, né? O povo pedia, as missas dominicais de manhã a igreja não conseguia comportar a quantidade de gente e eu sentia que era um anseio do povo. Mas é claro, quem teria coragem de começar uma obra desse tamanho? Eu pensei, relutei, né? Mas depois, porque é um desejo do povo, vamos fazê-lo, porque outros já passaram e não tiveram talvez a coragem de começar, vamos fazer o que tem que ser feito. Na época, foi um trabalho bastante preparado, né? Eu reformulei o Conselho Econômico todo, vendo algumas figuras na cidade que pudessem me dar suporte para esse trabalho, que seria um trabalho longo e árduo, eu tinha clareza disso tudo, e começamos as reuniões sobre essa reforma. Começamos a pensar que profissionais nós iríamos convidar, como seria, quando começaria. E o mais difícil foi começar, né? Começa hoje, começa amanhã e foi difícil, porque dependia de projetos. Depois, começamos exatamente no dia 19 de fevereiro, às 7 da manhã, quando contratamos uma máquina para começar a demolir a calçada e uma caçamba para ir recolhendo os entulhos, né? Foi um dia histórico. Todo mundo veio olhar, a multidão, era um dia de feira, não é? E as pessoas vieram olhar, primeiro porque não acreditavam, muita gente não acreditava que essa reforma fosse começar, que há muito que se falava nela e não se começava. E foi um dia histórico também, porque foi um dia de coragem, no qual nós dizemos, hoje começa-se a reforma da matriz tão sonhada pelo povo tavarense. A reforma foi abraçada. Nós convidamos um mestre de obra conhecido na cidade, contratamos uma quantidade razoável de pedreiros, de ajudantes, contratamos um carpinteiro e armador para fazer o ferro, toda a ferragem, fazer também a parte de madeira, e contratamos também uma pessoa que cuidasse da parte financeira da obra e que cuidasse de todo esse processo de licitação, saber onde tem os preços melhores de produtos, saber como a gente pode se mover no comércio e tal, onde tem as melhores condições de pagamento e tal. Criamos essa figura que deu muito certo, no caso foi o DODA, né? O Conselho Fiscal, do Conselho Econômico, funciona como Conselho Fiscal também, para arrecadação, para ver os meios e tudo. Antes de dar esses pontapés iniciais, eu passei um dia e uma noite. Eu vi o sol nascer, fazendo o planejamento financeiro da obra. Porque não adianta você pensar, vou construir uma obra, mas com que recursos, de onde vêm esses recursos? E já no planejamento eu tinha consciência, primeiro, que não viria do Estado. O Estado não tem nada a ver com a igreja, para pagar a despesa da igreja. Não viria também da prefeitura, porque não é uma obra de prefeitura, é uma obra do povo, né? Depois eu tinha consciência que esse dinheiro não viria também da Alemanha, porque como se tratava de uma soma alta, eu não iria pedir à Alemanha para receber uma ajuda pequena e no final não daria certo. Tinha também clareza que não viria da diocese, porque a diocese não tem. Então, de onde virá esse dinheiro? Nós fizemos eu fiz então uma lista de projetos de arrecadação locais que não sufocasse o povo, que ninguém se sentisse assim explorado, né? Ou se sentisse assim invadido na sua privacidade, né? Mas que todo mundo colaborasse de maneira tranquila, cada um de acordo com suas posses, né? Quem tem mais oferece mais, quem tem menos oferece menos. E assim nós fizemos esse projeto. Está todo escrito, entreguei uma cópia ao conselho. Depois fui incrementando coisas juntamente com o conselho. Conselho muito bom, conselho discursivo, a gente conversa bastante. E fomos incrementando coisas. E daí começamos com coragem a nossa reforma. Fichamos os funcionários, né? Organizamos tudo, começou a obra. Fizemos toda aquela parte inicial, né? Depois, ao longo do processo da reforma, o que é que aconteceu?
vimos que havia algumas coisas que geravam preocupação enorme em todos nós. O engenheiro Marcos Paulo, que acompanha de perto e faz esse trabalho voluntariamente, de graça, ele é da paróquia, né? Ele, juntamente com os outros engenheiros, ele indicou um engenheiro muito bom de cálculo, né, de custódia, esse engenheiro de cálculo, e esse engenheiro acompanhou a parte de cálculo. Mas ao longo desse processo, na verdade, outros engenheiros entraram já na obra e nós pagamos por serviços feitos assim, esporadicamente, né? Um serviço ou outro que precisava ser feito, que é uma obra de muitas plantas, de muito material de planejamento. E tudo isso está sendo guardado. Vocês terem uma ideia, Doda tem um caderno onde estão anotadas todas as coisas. Se você me perguntar quantos sacos de cimento foram usados do início da obra até hoje, nós temos isso por escrito. Se você me perguntar quantas carradas de brita ou de areia foram usadas do começo até hoje, nós temos isso por escrito. Doda nota tudo, até um prego que entra ali ele nota, com muito detalhe, e de modo que é uma pessoa que eu mesmo tenho muita admiração pelo trabalho, pelo modo com o qual ele conduz esse trabalho, com muita garra, muito desempenho e com muita honestidade, lisura e transparência, acima de tudo. E uma outra qualidade, é detalhista, preocupado com a obra o tempo inteiro, não é? Então, nós temos muitas plantas da obra guardadas, plantas de arquitetos, plantas de engenheiro, tudo guardado, né? No começo da obra, então, nós sentimos que havia algumas situações de risco. A linha que sustentava, uma das linhas que sustentava o teto, ela era bastante grossa, mas ela estava comprometida, ela tinha apenas 6 centímetros que estavam funcionando, o resto o cupim tinha comido, de modo que estávamos à beira de uma tragédia, não é? As paredes não tinham cimento e as colunas eram falsas. O que é uma coluna falsa? Ela tem uma estrutura de coluna, um formato de coluna. Aliás, volta atrás, ela tem o formato de coluna, ela não tem a estrutura de coluna, ela não tem cimento e nem tem ferro, não tem brita, não tem nada disso. Então eram falsas as colunas, como eram falsas também toda a estrutura. Era aquela casa do Evangelho, a casa que não é construída sobre a rocha, não é? De modo que nós tivemos, seguindo a orientação dos 3 engenheiros que estavam na época ligados à obra, nós acabamos ampliando a reforma. Era para ser uma coisa menor, acabou sendo maior. Graças a Deus. Tudo tem a mão de Deus. Derrubamos, né? Algumas pessoas pensaram, nunca mais essa igreja vai ser erguida. Gente, olha, a nossa igreja tem 2000 anos. A gente, às vezes, nós temos um tempo muito limitado aqui na Terra. Imaginamos, será que eu ainda vou ver essa reforma construída? Porque meu tempo aqui na Terra é limitado. Mas a igreja tem 2000 anos. E a Bíblia diz assim, 1000 anos para Deus é como um segundo, como um minuto, né? Para nós. Então o tempo de Deus é outro. A obra vai ser construída, a igreja está de pé de novo, quem não acreditava já está vendo, está rezando, estamos rezando já na igreja, né? Então, vem uma pergunta que não quer calar. Quando essa obra será entregue ao povo? Eu evito fazer previsões porque numa obra grande dessa existem atrasos que não estão no nosso controle. Por exemplo, nós encomendamos um forro do drywall no Rio de Janeiro, numa fábrica. Esse forro deu atraso de mais de um mês para chegar. Agora, para começar a montar, houve um atraso na parte elétrica, porque também o material elétrico veio de longe, veio de São Paulo. Tem muita coisa boa aqui, que os eletricistas que estão fazendo estágio, tem várias pessoas fazendo estágio na obra, já passaram vários estagiários, continuam chegando. A gente recebe estágio, gente que faz 200 horas de estágio, e o engenheiro dá um certificado, né, para a conclusão de curso. E eles têm dito uma coisa, nessa obra só entra material bom. De fato, não adianta eu fazer uma obra com o conselho agora, para daqui a 5, 6 anos o povo na rua dizer, eu fiz o que eu pude, eu vendi um milho, eu vendi uma cabra, eu dei um dinheiro e o padre botou material ruim. Por que fez isso? Não, tem que ser material do bom. No começo vieram algumas pessoas nos oferecer
esse ou aquele tipo de material, assim ou assado, não combina com o que nós queremos fazer. Obrigado, mas não combina. Então a parte elétrica, por exemplo, quem entrar vai ver que é todo um material de primeiríssima qualidade que está sendo usado ali. Coisas que alguns me disseram, isso aqui, na região aqui, só se viu no IF. No IF, que foi construído em Princesa, que foi construído por dinheiro federal. Então, assim, nós estamos fazendo as coisas com muita responsabilidade, para que ao final da obra a gente possa realmente ter uma obra de confiança. Foi tudo muito bem feito, vamos celebrar aqui dentro com toda a tranquilidade do mundo. Estamos entrando já na parte dos acabamentos, que é a parte artística, e que é a parte também que vai assim, precisar de muito mais cacau, né? Como a gente diz no popular, não é? De modo que as campanhas estão se intensificando. Nós não vamos parar as campanhas, nem vamos parar o trabalho, obviamente. Quanto mais trabalho o povo vê, mais vontade o povo tem de ajudar. Essa semana começaremos o emmassamento, né, da igreja. A equipe de eletricidade está quase terminando a primeira parte elétrica. Depois vai entrar a parte do forro, que eu vou pedir que trabalhem, inclusive com hora extra, para ver se a gente na festa já tem alguma coisa pronta, para não estar o andaime fazendo forro na hora das novenas. Isso não é uma coisa boa. De modo que nós temos que pensar em todos esses detalhes, né? Encomendamos as forras das janelas e das portas, e esta semana, quando chegar todas as forras, terminar de chegar todas, vamos passar um verniz, um primeiro verniz, e já vamos sentar essas forras. Aí será encomendado imediatamente as portas. É tudo feito com material de IP, madeira boa de lei, né? Para durar, coisa feita para durar. De modo que estamos, como vocês estão vendo, colocando o melhor ali dentro, né? Atualmente esse é o quadro, depois de 1 ano e meio, né? Temos muito a ser feito, mas como a parte de plantas, que era uma parte que atrasava muito, né? Engenheiro, arquiteto, e a planta chegar, vai, não saiu do jeito que a gente queria, faz de novo, refaz, né? Esses dias mesmo, o pessoal de partes da elétrica, eles ficaram aí, 15 dias o engenheiro ficou aqui, sem sair da cidade. Ficou aqui, trouxe todo o material, computador, tudo, e ficou fazendo os ajustes. Ali ó, a gente alugou uma casa, vizinha casa paroquial, ele ficou 15 dias ali. E o sábado e o domingo ele disse, eu não vou para a Paz, que tem ajustes para fazer na parte técnica, todinha na parte de planta. E ficou fazendo. Muita competência, eu achei da parte de seu Teté, que é o responsável, né? E umas portas vão abrindo outras, a gente vai conhecendo através de um profissional, conhecendo outros, né? Atualmente, o arquiteto é Iderlan, que é arquiteto e é também especialista em arte sacra. O engenheiro que responde pela obra é o Marcos Paulo, né, da nossa cidade. E temos esse quadro de funcionários que está aí a trabalhar. Uma equipe contratada da Eletrolaser, uma outra equipe contratada de uma empresa que vai fazer outra parte terceirizada, que é o forro, né? Um outro trabalho contratado, que é esse trabalho de forras e janelas e tudo mais, e a equipe também de emmassamento que foi contratada. Então, temos um trabalho longo pela frente. Essa semana vai, como é que a gente diz assim, vai fazer gosto ver, entrar ali, ver a quantidade de gente trabalhando e ver o trabalho que vai ser feito ali. Nós vamos nos organizar, porque algumas dessas equipes precisam de hospedagem, comida, tem gente de fora, né? Coisas que aqui a gente não teria como fazer, né? Essa equipe do Drywall, por exemplo, é uma empresa do Recife que tem a filial em Serra Talhada. Então, eles vão vir para cá fazer o Drywall, que é um trabalho especializado, né? E daí por diante. Estamos bem, graças a Deus. Não perdi ainda meu sono por causa dessa obra, né? Eu tenho muita calma. Sei em quem acreditei, como diz o apóstolo Paulo. Sei que essa obra tem mudado e vai mudar a vida de muita gente da cidade. Estamos gerando emprego para a cidade, estamos gerando renda para a cidade, estamos fazendo circular o dinheiro para as pessoas, não é?
Então, muita coisa boa tem acontecido. Essa obra tem trazido bênçãos e tem trazido ao mesmo tempo muita reflexão. Muita gente que estava com uma obra parada ou com desejo de construir alguma coisa e estava com medo por causa da crise, perdeu o medo da crise e se lançou e está fazendo o que tem que ser feito. Então essa obra tem sido um momento marcante para a vida da nossa cidade. Eu espero, ao final dessa obra, compor um livro. Alguém até me deu a sugestão, na última reunião do conselho, que a gente fizesse agora já um primeiro volume desse livro, porque será um livro bastante denso, que vai ter muita foto, vai ter rabiscos do caderno de Doda, rabiscos da minha agenda, vou colocar nesse livro também, os projetos que foram pensados. Vai ser um livro realmente excelente. Vou até desde já pedir a Hélio aqui a parceria para a gente começar nesse livro quanto antes, porque eu creio que é como o Sivonal estava dando a ideia. O ideal é que a gente faça dois volumes desse livro contando a reforma da igreja. Inclusive com o nome dos personagens, né, quem está atuando, quem era pedreiro, quem era isso, quem era aquilo, como foi. E coisas do dia a dia também, alguns momentos de reunião do conselho, algumas coisas. É um livro narrativo, né? Uma narrativa da obra. Depois, esse primeiro volume, contemplando até 1 ano e meio de trabalho, digamos, até agora agosto, 19 de agosto. Completamos 1 ano e meio, fazemos um primeiro volume até aqui. E de 19 de agosto por diante, começaríamos a escrever o segundo volume. Aliás, agora a gente vai começar a escrever o primeiro, né? Que não temos nada escrito. Tem muita coisa, mas tem que juntar e organizar. E o segundo volume seria do dia 19 de agosto até o dia da inauguração, um segundo volume. Para não ficar um livro tão grosso também, com muitas coisas. Eu vi essa semana um documentário de YouTube que a Pascom fez em Patos sobre a igreja de Santo Antônio, 50 anos de paróquia. Que eu creio que seria muito interessante se a gente fizesse também um documentário para jogar no YouTube sobre esse ano e meio de reforma. Alguns depoimentos que a gente já tem, um bocado de coisa que já tem gravado, juntasse, condensasse. O de Patos eram 50 minutos. Hoje em dia as pessoas podem, inclusive, adiantar. Se elas estão vendo uma coisa ali que não estão gostando, adianta um pouquinho, passa para frente. Essa aqui a pessoa está conversando demais, passa para frente, isso aqui e tal. Então, é uma coisa, pode ser 50 minutos, a pessoa vai assistir o que lhe interessa, o que lhe, não é? Mas um vídeo, sendo bem feito, a pessoa quer assistir todo. Eu assisti todinho o vídeo lá de Patos, né? E achei interessante. Então seria bom a gente também pensar num vídeo promovido pela Pascom, pela Arte Mídia, contando a primeira fase da reforma. Então, gente, estamos aí, 1 ano e meio de reforma. As campanhas são muitas, eu não tenho medo de fazer campanhas, porque são campanhas todas educativas também, boas. Essa do livro agora que a gente está lançando, né? Você recebe um presente e faz uma doação. A campanha do reciclado, aquilo que não lhe servia mais, né? Faça do seu entulho uma escada para o céu. Você dá aquela televisão que você não precisava mais, aquele fogão. Nós já vendemos mais de 57 fogões, gente. Então, doe. Você está em casa com um fogão velho, não usa mais, doe. A gente, se der jeito, a gente conserta para botar no brechó. Se não der, a gente vende do outro jeito. Manda para a gente, tá certo? TV já chegaram para mais de 100. Então, assim, são campanhas que não exploram as pessoas se sentem livres, tranquilas, fazer suas doações, livros velhos, coisas velhas, né? Fazer suas doações e, ao mesmo tempo, você está ajudando a nossa reforma da matriz. Então, 1 ano e meio de reforma é para comemorar o trabalho, é para comemorar e celebrar com o Conselho Econômico, agradecer esses homens, essas mulheres, esses casais, pais de família, que quando a gente se aperta, faz reunião toda semana e eles estão lá, às vezes 2 vezes por semana. Nossas reuniões são sempre muito compridas e eles deixam tudo, criança, tudo. De 7 às 10 da noite, normalmente, são as nossas reuniões, e esses homens estão lá, essas mulheres. Tenho que agradecer muito a eles. Agradecer a equipe de festa, que tem trabalhado incansavelmente para a arrecadação. E todas as equipes que foram compostas para arrecadar. O texto dos homens, que ficou com a função agora de arrecadar do reciclado, estão levando muito a sério. Ainda ontem vieram falar comigo, padre, amanhã deixa que o texto dos homens toma conta, viu? Então, quer dizer, eu só tenho que agradecer a Deus
tamanho da equipe que está se criando em torno desse projeto. Cada dia aumenta, cada dia chega mais gente. Essa semana mesmo uma pessoa me passou uma mensagem pelo WhatsApp: Padre, o que é que eu faço para entrar em uma equipe dessa? Eu quero trabalhar, eu quero ajudar, eu quero no final dizer a meus filhos e a meus netos: eu contribuí com essa obra, eu fiz alguma coisa. Então, eu quero aproveitar para agradecer e dizer que estamos com 70% da obra concluída, porém os 30% que faltam são a parte mais onerosa, quer dizer, a parte que gasta mais, e a parte mais delicada também, que é acabamento. A parte mais bela também, que é quando vai entrando a arte, vai entrando a beleza, né? Até agora nós temos feito o caixote da coisa, agora vai entrar a beleza e a arte. Então contamos com a sua ajuda, você que tem ajudado, ajude mais. Faça o seu algo a mais agora. Esse seu algo a mais pode ser pedir ajuda a um parente seu que mora em São Paulo, para botar um dinheiro na conta da paróquia. Às vezes você quer dar uma ajuda, ter um brinco lá de ouro ou um anel de ouro. Doa para nós, para a gente vender, para a gente fazer essa obra andar, tá certo? Isso que você, essa sua doação, você vai ver ela lá transformada em cimento, transformada em trabalho, tá bom? Um grande abraço a todos e a obra continua com a mesma firmeza com a qual começou, com a mesma alegria, com o mesmo espírito de serviço e com o mesmo desejo de ter uma bela casa para abrigar o povo de Deus. Termino com um salmo que diz assim: o passarinho que encontrou agasalho para os seus pequeninos. No teu altar, ó Senhor, ou o teu altar, ó Senhor, é abrigo para todos os peregrinos. A casa de Deus é a nossa casa, a santa morada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. O lugar onde encontramos Cristo na palavra, Cristo na Eucaristia, e onde encontramos os irmãos com os quais formamos a comunidade e com os quais, com seus defeitos e ao mesmo tempo virtudes, nos ajuda a crescer para criar o céu dentro de nós e ganhar o céu depois na eternidade, tá bom? Grande abraço para todos. São Miguel Arcanjo, rogai por nós.